1 de Samuel, capítulo 7, a partir do verso 3. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do verso de número 3. Aqueles que encontraram podem dizer amém. Amém. Diz a palavra do nosso Deus: e aconteceu que Samuel declarou a toda a casa de Israel: se é de todo o vosso coração que desejais voltar-vos para o Senhor, tirai imediatamente do meio de vós os deuses pagãos, estrangeiros e todas as imagens da deusa Astarote. Dedicai inteiramente o vosso coração ao Senhor e adorai somente a Ele. Então Ele vos livrará da mão dos filisteus. Em seguida, todos os israelitas jogaram fora suas várias imagens de Baal, Astarote e outros deuses, e passaram a reverenciar exclusivamente a Deus, o Senhor. E Samuel prosseguiu proclamando: reuni, pois, todo o Israel em Mispa, para que eu possa interceder por vós perante o Senhor. Reuniram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor. Jejuaram naquele dia e confessaram: pecamos contra Yahvé, o Senhor. E foi em Mispa que Samuel passou a julgar e governar todo o povo de Israel. Logo que os filisteus foram informados que os israelitas se haviam reunido em assembléia em Mispa, os príncipes, líderes do povo filisteu, subiram com o objetivo de atacar Israel. Sabendo disso, os filhos de Israel sentiram grande medo dos soldados filisteus. Correram para Samuel e lhe rogaram: não cesses de invocar o nome do nosso Deus, para que ele nos salve das mãos dos filisteus. Então Samuel tomou um cordeiro ainda não desmamado e o ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor pelo povo de Israel. E o Senhor o ouviu e respondeu à sua oração. Enquanto Samuel estava queimando completamente o sacrifício que oferecia a Deus, os filisteus atacaram Israel. Mas naquele dia, porém, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra o exército filisteu, colocou todos os soldados em pânico e foram derrotados por Israel. As forças militares de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até uma certa região localizada abaixo de Bet-car, exterminando-os pelo caminho. Então Samuel mandou que uma pedra fosse erguida entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, que significa rocha do socorro, querendo dizer o Senhor: até aqui nos ajudou o Senhor. Deus querido, nós lemos, meu Senhor, a porção da tua palavra escrita, meu Senhor, na direção do teu Santo Espírito. E como está escrito, meu Senhor, o Espírito Santo de Deus, que o mundo não o vê porque não o conhece, mas nós o conhecemos porque o Senhor é íntimo de nós e nós de ti. E o Senhor, ó Deus, habita dentro de cada um de nós, fazendo morada plena e eterna, razão pela qual nós sabemos, meu Senhor, que aquilo que o mundo não pode compreender com seu entendimento secular, nos é revelada, meu Senhor, a tua palavra pelos mistérios do teu santo coração. E por isso, meu Pai, estamos nessa manhã esperando, meu Pai, que esses mistérios nos sejam por grande revelação do Senhor, trazendo, meu Pai, a vida que está por detrás da letra, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Assim, querido, em nome de Jesus, unge cada um dos nossos ouvidos, cada um dos nossos corações, nos dirige, meu Pai, pelo teu Espírito Santo, Ruá Hakodesh, para que tudo, meu Senhor, que venhamos a tratar, né, na manhã desse dia, no dia de hoje, seja, meu Senhor, em conformidade com a tua vontade, de acordo com o teu coração.
No nome de Jesus, Senhor, nós quebramos, desfazemos, anulamos, pelo poder do nome de Jesus Cristo, a todo espírito, meu Senhor, de inquietação, todo espírito, meu Senhor, de confusão, de agonia, meu Senhor, ou qualquer outra evidência, meu Senhor, porventura, desprendida, meu Pai, por qualquer espírito maligno, porque nessa manhã, meu Senhor, nós estamos à disposição e à mercê do Teu Santo Espírito, para ouvir a Tua voz e para recebermos aquilo que o Senhor tem para nós. No nome de Jesus, o Messias, nós oramos a Ti, agradecidos, e o povo de Deus diz: amém. E o povo de Deus diz: amém. Vamos sentar, querido, em nome de Jesus. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Essa mensagem tem um título, e o nome dessa mensagem, muito simples, mas muito sugestiva: construa uma nova história com Deus. Olhe para quem está do seu lado, diga: construa uma nova história com Deus. Fala para a pessoa que está do outro lado, diga para ela: construa uma nova história com Deus. Você pode me perguntar, bispo, por que razão essa mensagem tem esse título e qual o propósito dessa mensagem? Você vai entender na medida em que você perceber que as pessoas dos dias de hoje, sobretudo na igreja, sobretudo crente, essa é uma palavra para crente, para oficial, para pessoas que precisam se fortalecer, e a Bíblia fala no livro de Efésios: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E as pessoas estão precisando se fortalecer no Senhor, e estão se furtando desse privilégio, desse direito, porque talvez tenha lido um texto da Bíblia, tenha lido um determinado capítulo da Bíblia, tenha lido talvez a Bíblia uma vez ou algumas vezes, e acho que está devidamente preparado, quando o Senhor nos orienta que a preparação no Evangelho, ela é cotidiana, ela é rotineira. Conhecereis e prosseguireis em conhecer ao Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado: conheça ao Senhor, mas não se satisfaça com o que você já conhece, prossiga em conhecê-lo. Mas por que razão eu estou dizendo isso para você? Por que razão eu estou entrando nesse mérito? Vamos lá, nós estamos tratando do tempo em Israel, onde os juízes julgavam e dirigiam o povo santo, o povo de Deus. Naquela oportunidade, vamos para um pouco antes do capítulo que nós lemos, vamos voltar um pouquinho e nós vamos entender a razão de ser de tudo isso. Eli, sacerdote do Senhor. Ele tinha 2 filhos, o nome dos 2 filhos, Hofni e Finéias. Que coisa linda, tremenda. O homem era o sacerdote, era o representante de Deus na terra, era um homem, ou assim deveria ser, um homem cheio da presença, da glória de Deus. 2 filhos que ocupariam a função sacerdotal. Ótimo, perfeito. Hofni e Finéias, que no capítulo 2 diz a Bíblia que eles profanavam aquilo que era santo, porque eles faziam pouco caso do sacrifício, do holocausto que era do Senhor. Mas vamos adiante, a história se desdobra exatamente na vida de Eli, sacerdote do Senhor, com 2 filhos e que guardavam a arca da aliança. A arca estava em Israel, diga: a arca estava em Israel. Diga: essa é a história. Vamos em frente, a arca está em Israel. Hofni e Finéias eram os herdeiros do sacerdócio, também sacerdotes, mas assumiriam responsabilidades maiores no transcorrer do tempo. Eli era o sacerdote de Deus e também julgava, diz a Bíblia, que ele julgou Israel por 40 anos. A história, ela começa a se desenrolar, talvez por uma linha muito bem sucedida, muito vitoriosa. Se os filhos de Eli entendessem o que era o temor do Senhor, se Eli entendesse o que a Bíblia fala em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, ela não vai se desviar desses caminhos. Hofni e Finéias profanaram algo que era santo ao Senhor. Mas vamos prosseguir com a história. Os filisteus se levantam contra Israel. Na primeira batalha, na primeira peleja, diz a Bíblia que cerca de 4.000 homens, judeus, homens de guerra, morreram, caíram ao fio da espada e foram perguntar ao Senhor:
Por que será? E perguntaram a Eli, por que será? Por que razão será que nós perdemos essa batalha para os filisteus? Por que nós caímos na mão do nosso inimigo? E eles tiveram a lucidez de dizer, tragamos a arca do Senhor. Talvez seja porque a gente foi para a guerra e não levou a arca. Então vamos levar a arca. E levaram a arca até o lugar da peleja, até o lugar da batalha. Diz a Bíblia que o povo de Israel havia acampado em Ebenezer. E o povo de Israel que estava acampado para uma nova luta, uma nova batalha, pelejava novamente contra os filisteus, oravam ao Senhor, e era forte a evidência do sinal de Deus por trovões, e os filisteus ficaram preocupados, mas se levantaram dentre os filisteus e disseram, vamos lutar varonilmente, vamos lutar com todas as nossas forças. Eu sei que esse é o Deus de Israel que se levanta contra nós, o Deus que fez o império egípcio sucumbir, é esse Deus que se levanta contra nós, mas vamos lutar. E os filisteus se levantaram novamente contra Israel. E no final daquela jornada, diz a Bíblia que mais 30.000 soldados da infantaria, 30.000 soldados hebreus morreram naquela luta. E você pode dizer, aquele negócio estava muito ruim, poderia ser uma trajetória bem sucedida, mas caminhava para um roteiro muito triste, um desfecho muito triste. Agora, nem tudo que está ruim pode representar ali o fundo do poço. Olha para quem está do seu lado e diga assim, ó, irmão, cuidado, porque nem tudo aquilo que está ruim é o fundo do poço. E não há nada que esteja tão ruim que não possa piorar. É verdade ou não? Naquele momento, voltando o mensageiro da guerra, ele encontra Eli, sacerdote com 98 anos de idade. Ele corre para dar notícia que entre Mispa e Sem, naquele lugar, Rofni e Finé, seus filhos, foram mortos. E ele leva a informação para Eli. Essa informação, segundo a Bíblia, não foi tão forte e tão contundente quanto a outra notícia que ele trouxe. O mensageiro disse, além dos seus filhos terem morrido, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Eles levaram a Arca da Aliança. E aí diz a Bíblia que Eli estava sentado numa cadeira e ele tombou para trás, caiu, quebrou o pescoço e morreu. O sacerdote Eli estava morto. A situação estava ficando cada vez mais crítica para Israel. A nora de Eli, esposa de Finés, tomando conhecimento, ela estava grávida, tomando conhecimento da morte do marido, do cunhado, do sogro e o roubo da Arca da Aliança, ela tem dores de parto e ela concebe uma criança. Logo depois ela morre e o nome daquela criança é trazido por nome Icabô. Diga Icabô. Fala de novo, acabou tudo agora. Icabô. Foi-se a glória de... Foi-se a glória de quem? Foi-se a glória de quem? Foi-se a glória de Israel, sabe por quê? Porque a glória de Deus, ela não vai embora nunca. A vergonha era para Israel. A vergonha era de Israel. Que foi tirada a presença, a glória de Deus do meio do povo de Israel. Mas a derrota não era de Deus, a derrota era de Israel. Era necessário se reconstruir uma nova história. Olha para o irmão que está do seu lado, está na hora, irmão, de reconstruir a história e fazer tudo novo. Quem sabe para você que está precisando reconstruir o seu relacionamento com Deus, quem sabe você que está precisando refazer o seu desejo de servir ao Senhor, de se dedicar ao Senhor, de se doar mais para o Senhor, de fazer mais por Ele, de observar a sua autoridade espiritual e dizer, eu tenho dado menos de mim, eu quero dar mais de mim. Olhado para os projetos de Deus na terra e dizer, Senhor, eu quero me dar mais, eu quero reconstruir a minha história, eu quero refazer a minha história.
Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, é possível reconstruir a história, é possível fazer tudo novo. Naquela oportunidade em que a arca foi roubada, preste atenção nisso que é importante. No momento que a arca foi roubada, sabe para onde é que ela foi levada? Ela foi levada para uma cidade chamada Asdod. Era um lugar onde tinha um santuário de Dagon, um deus pagão. E colocaram a arca da aliança junto da estátua de Dagon. Na madrugada seguinte, foram olhar os sacerdotes de Dagon, chegaram até o santuário, aquele santuário dos infernos, e quando chegaram lá, encontraram a estátua de Dagon prostrada, derrubada na frente da arca da aliança. E os sacerdotes, a princípio, acharam que aquilo era mero acaso, levantaram a estátua. Na madrugada do dia seguinte, voltaram para o santuário de Dagon e não mais encontraram somente a estátua derrubada na frente da arca, mas além de terem encontrado a estátua no chão, essa estátua estava decapitada e sem as suas mãos. Olha para quem está do seu lado e diga assim: irmão, cabeça fala de autoridade e mão fala de poder. Sabe o que é que Deus estava mostrando ali? Levaram a arca para aquele santuário do deus Dagon, mas Deus estava mostrando: eu continuo sendo a autoridade, arrancou a cabeça da estátua, e eu continuo tendo o poder, arrancou as mãos da estátua. Ele é Deus, Ele é poderoso e Ele é soberano para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que você deseja ou daquilo que você espera, segundo o poder dEle que na sua vida opera. O Senhor fez isso, e não obstante, ainda lançou uma maldição sobre as pessoas, o povo de Asdod. E diz a Bíblia que o Senhor lançou tumores naquelas pessoas, ou elas estavam com essa enfermidade, ou elas morriam, e uma infestação absurda de ratos. E o pessoal de Asdod disse assim: não queremos mais ficar, que era terra filisteia, era a terra dos filisteus, não querendo ficar com a arca, disseram: vamos mandar para outro lugar. Mas vai mandar para outro, para onde? Para outra cidade nossa aqui, escolhe uma, Gate, manda para Gate, mandaram a arca para Gate. Quando chegou em Gate, a maldição continuou. As pessoas eram acometidas de tumores e elas morriam ou elas pereciam em função da doença. Além de ratos que infestavam a cidade. Disseram: não dá para ficar em Gate, manda para outro lugar. Manda para onde? Para Ecrom, outra cidade filisteia. Manda para Ecrom. E chegando em Ecrom, o que você acha que aconteceu? Novamente tumores nas pessoas, ou elas morriam ou elas ficavam extremamente debilitadas, uma infestação absurda de ratos, até que chamaram alguns adivinhadores, alguns sacerdotes filisteus e disseram: não dá mais para ficar aqui. Faz o quê? Manda de volta para a terra dos judeus. É melhor devolver esse negócio. Eita, Deus dos crentes. É melhor devolver esse negócio. Mas tem um detalhe importante, que até autoridades espirituais dos infernos, para você saber que o diabo tem que respeitar a autoridade de Deus, onde quer que você esteja anunciando o poder e a glória dele, o Senhor, ele é glorificado na sua vida. E aí o que aconteceu naquele momento é que até os adivinhadores disseram: a gente não pode meramente mandar a arca embora, é necessário que a gente ofereça alguma coisa para eles. Era a natureza do povo judeu, do povo hebreu, apresentar ao Senhor os sacrifícios, apresentar algo ao Senhor. E o entendimento deles de sacrifício era dar bens materiais. E disseram: já temos uma ideia, faz assim, devolve a arca e constrói tumores de ouro. Faz tumores de ouro e oferta lá para o Deus dos hebreus, e entrega lá para os hebreus. Também faz ratos de ouro, para lembrar que os ratos infestaram a nossa cidade e para lembrar que os tumores invadiram a nossa cidade, a nossa gente, o nosso povo. E fizeram exatamente dessa forma. Mandaram para uma cidade que já era de domínio hebreu, chamada Bet-Semes. E chegando lá, os judeus que ali estavam se acharam no direito de abrir a arca
e olhar para dentro da arca. Olha para quem está do seu lado e diz assim: irmão, aquilo que é de competência sacerdotal, não se meta a fazer. Fala de novo, diga: irmão, aquilo que é de competência sacerdotal, não se meta a fazer. E eles acharam que deviam meter a mão na arca, abrir a arca, olhar para dentro da arca, e a Bíblia diz que 50.070 homens hebreus morreram. Até que alguém, na lucidez do Espírito, disse: vamos mandar a arca para quem de direito? Entrega ao sacerdote. E mandaram para Kiriat Jearim, onde estava o sacerdote, filho de Abinadab. Consagra ao Senhor, você é autoridade, sumo sacerdote, meta a mão na arca, consagre e tal, e aí está tudo resolvido. A partir daí você começa a entender por que nós estamos falando de é possível reconstruir a história, é possível refazer a história. Nós estamos falando de Israel, que a princípio, ou assim deveria ser, um povo bem-sucedido, abençoado, alcançado pelo amor, poder e misericórdia de Deus, se deixou levar pela displicência, negligência, apatia espiritual e não subsistiram. Olha para quem está do seu lado e diga: ô irmão, ainda que você coloque uma Bíblia debaixo do braço e vá para a igreja, isso não significa que você está no topo, no auge da vida espiritual com Deus. E as pessoas estão se contentando com alguma coisa, ou com supostamente um pouco, para se acharem tão firmadas e tão revestidas pelo Senhor. Deus vai querer sempre de você mais, porque você pode dar mais. Deus vai querer ou requerer de você algo além daquilo que você tem feito, algo além daquilo que você tem dado. Sabe por quê? Porque você é capaz de dar mais ao Senhor. A única coisa que Ele precisa para trabalhar na sua vida é agir com 4 pilares. Ele nunca deixou de operar por meio desses 4 pilares. Esses 4 pilares são a temporalidade, diga temporalidade. Segundo pilar é a ambiência ou espacialidade. Terceiro pilar, circunstâncias. E a partir daí ele trata o 4º pilar, lição. Diga temporalidade, espacialidade, circunstâncias, e daí ele tira uma lição. 4 pilares. Quer reconstruir a história, irmão? É importante reconstruir a história. Você pode dizer: não, não é para mim, não é para mim. É para mim, é para você. Qualquer crente que se acomoda corre o risco de cair, porque a queda é precedida pela soberba. Ai daquele que abre a boca para dizer: eu sei tudo de Deus, eu estou bem com Deus, está tudo ótimo com Deus. Isso faz com que qualquer crente se acomode. Isso faz com que qualquer servo de Deus se acomode, se prostre, fique preguiçoso e comece a viver uma rotina, talvez rotina ministerial, talvez a rotina de culto ao Senhor, onde ele não vê mais graça de ir para a igreja todos os dias, todos os cultos. Ele não vê mais graça em ajudar na obra, em qualquer coisa ele já não vê mais graça, não vê mais o mesmo prazer. Sabe o que é isso? Comodismo espiritual. E sabe o que é necessário acontecer nessas horas? Lembre-se de Hofni e Finéias. Eles morreram, eram sacerdotes. Você acha que não havia vigor, que não havia presença de espírito neles no início do ministério? Mas ao longo do tempo, essa brasa viva foi se apagando, e o comodismo foi consumindo o coração de Hofni e Finéias. Foram achados impuros diante do Senhor, porque profanavam o que era santo. É necessário reconstruir a história, irmão. Olhe para a vida de Moisés. Se você olhar para a vida de Moisés, olha a temporalidade. Moisés, a história de Moisés, era uma promessa, precisava ser cumprida sobre um povo que precisava aprender a se relacionar com Deus. Está aí
a temporalidade. Qual foi o momento, qual foi o tempo? O momento em que era necessário o povo se voltar para Deus. Esse era o tempo. Qual era a ambiência? A ambiência era um povo subjugado, um povo que era escravo de uma outra nação. Essa era a promessa de Deus sobre Israel? Ser escravo de Egito? Era, sim ou não? Ambiência. Sabe qual era a circunstância? O conflito, isso é Moisés. O conflito interno, o conflito interior de Moisés. Ele foi criado no palácio, mas ele reconhecia uma identidade. E quando ele viu um judeu ser açoitado por um egípcio, isso doeu no mais profundo do coração dele. Amor a uma identidade. Sabe o que é que precisa ainda mais o povo de Deus viver? Amor à identidade cristã. Aquilo que aconteceu na vida de Davi, quando ele se confronta com Golias e diz: ô sem circunciso, sem vergonha, quem é você para falar do meu Deus e falar do meu povo? Isso doeu no coração dele. Ele não olhou para a limitação dele, porque ninguém dava crédito a ele, porque ele não tinha preparo de guerra. Ele não olhou para isso. Aquilo doeu no coração dele. E ele foi para a guerra, porque a moral do seu povo foi atingida, porque o nome do Senhor foi, de maneira nécia, foi declarado. Doeu nele. O que é que dói no seu coração, irmão? Pelo Senhor. O que é que dói no seu coração? Não doeu em Hofni e Finéias, quando eles metiam a mão no sacrifício do Senhor e tiravam a boa parte para satisfazerem a própria vontade. Não doía mais neles. É santo, é sagrado, tanto faz, não tem problema, não dói mais. Não dói mais. Ainda dói entrar na igreja sem dar mínima para Deus, sem orar, sem buscar a face do Senhor. Ainda dói quando você diz assim: poxa, eu devia ter ido para o evangelismo e não fui. Eu poderia ter ido para a atividade da minha igreja e não fui. Dói ainda, ou já está comum, tanto faz. Eu não vou fazer falta, ninguém vai se dar conta da minha ausência. Ainda dói ou não dói mais? Para Hofni e Finéias não doía mais. Pegar instrumento para tocar de qualquer forma, não dói mais. Vestir a farda que você veste, não doía mais. Para eles não tinha mais nenhum sabor, não tinha nenhum efeito. Olha a história de Moisés, as lições. O povo que era tido como humilde e como incapaz de transpor as muralhas, foi esse povo que quebrou as correntes do pecado. Deus deu uma lição a Israel através da vida de Moisés e mostrou a Moisés: eu posso fazer todas as coisas. Temporalidade, espacialidade, circunstâncias e lições. Olha a vida de Davi, não diferentemente. Qual era a temporalidade? Qual era o tempo? Que momento aconteceu isso? No momento em que Israel precisava avançar e conquistar terras que eram de domínio dos inimigos. Era o momento, era o tempo. Deus age na temporalidade. Olha a espacialidade, olha a ambiência. Israel, o lugar. Israel, referência de Deus. Quem era o povo? Quem era a nação? Israel, o povo de Deus. Olha as circunstâncias. O declínio de Saul. Saul não era mais aquele a quem o Senhor tinha levantado para ser o primeiro rei de Israel. Não era. E Saul não representava mais os interesses de Deus na terra. E quando ele olha para Davi, isso foi declarado pelo profeta Samuel: você agora, Saul, perdeu o seu lugar, porque eis que o Senhor levanta hoje um homem segundo o seu coração para reinar Israel. Naquele momento o Senhor fez uma triagem e enxergou que o coração de Saul não era nem perto aquilo que era o coração de Davi. Circunstâncias, lições. Deus ergue um menino desacreditado. Quem se lembrará do dia das pequenas coisas? Porventura pode vir algo de bom
de Nazaré, coisas que supostamente não têm valor. Deus levanta um menino desacreditado na família, desacreditado na sociedade, e faz daquele menino desacreditado o líder mais respeitado no seu tempo, porque ele é quem abate reis e é ele quem estabelece reis. Deus trabalha na temporalidade, na espacialidade, nas circunstâncias, e Deus trabalha nas lições. Ele traz lições, Ele estabelece lições. Olha para o irmão que está do seu lado: irmão, Deus quer tratar a sua vida com o objetivo de fazer de você alguém ainda melhor do que você é. É possível, irmão, sim ou não? É possível, sim ou não? Pois bem, o texto que nós lemos mostra o profeta Samuel, agora não mais um menino que servia na casa de Eli, mas agora é o profeta Samuel que passou a ser juiz e governar e julgar Israel. Samuel conclama ao povo e diz: está na hora da gente mudar essa história, está na hora da gente mudar o quadro, está na hora de virar o jogo. Querido, tem muita gente que está precisando virar o jogo. As pessoas estão vivendo cegas, achando que aquilo que tem feito é o suficiente para agradar a Deus, e não é. E não é. Estão subdimensionadas no relacionamento com Deus, estão vivendo aquém daquilo que Deus desejaria que essa pessoa vivesse. Estão achando que estão vivendo o topo, o auge, o cume da vida espiritual, e não estão. Samuel, vendo aquele quadro definhador para Israel, levanta o povo e diz: precisamos orar, interceder, e agora a gente vai para a guerra. Mas vamos para a guerra como, Samuel? Não tenho mais prazer, não tenho mais o mesmo sabor. Olha como isso parece com o argumento das pessoas que vão se afastando da presença de Deus. Eu estou triste, eu estou chateado, alguma coisa aconteceu que me magoou, as coisas não estão acontecendo como eu queria, as coisas não representam mais a visão espiritual do início, o primeiro amor está indo embora. Sabe o que é isso? É a expressa condição de alguém que está desmoronando espiritualmente. Quando Israel viveu essa realidade, Israel sucumbiu diante dos filisteus. E Samuel viu a oportunidade de levantar o povo e dizer: vamos embora. Mas vai para a guerra desse jeito, Samuel? Vamos para a guerra desse jeito. Aliás, não é desse jeito não, é de um jeito diferente, porque a partir de hoje Deus muda a nossa história. E naquele momento as pessoas se reuniram, começaram a orar. Samuel começou a orar, pediu um novilho para sacrificar ao Senhor, apresentou um sacrifício ao Senhor e disse: agora a gente vai para a guerra. Está pronto para ir para a guerra, irmão? Está pronto para ir para a guerra, irmão? A única coisa que você precisa é reconhecer um novilho que foi pendurado na cruz. Você não precisa dar um novilho mais, o novilho já foi para a cruz. É o Cordeiro Santo de Deus, Jesus. Se você reconhecer que Jesus foi para a cruz, e Ele peleja e pelejou pela sua vida e continua pelejando pela sua vida, a fim de conquistar o seu coração, te seduzir para sempre a estar na presença dEle, nos caminhos dEle, você vai viver essa nova história todos os dias, porque uma nova história Deus sempre tem para você. Uma nova história Deus sempre tem para você. O povo é conclamado a orar, o povo é conclamado a sacrificar ao Senhor, e esse foi o texto que nós lemos, do capítulo 7 de 1 de Samuel. Tomou o cordeiro, ofereceu ele inteiro como holocausto ao Senhor. O povo de Israel ouviu o clamor de Samuel e todos abraçaram aquela causa. Eles eram unânimes num propósito: servir ao Senhor, se dedicar à guerra. Vamos para cima, vamos reconquistar aquilo que é nosso. Ímpeto de guerreiro, de valente, de soldado. Samuel levanta o povo nesse propósito. Olha como Deus trabalha na temporalidade, na espacialidade
na ambiência, nas circunstâncias. E ele traz o quê? A pedra que foi erigida, que foi erguida, essa pedra, a pedra de Ebenezer. Olha para quem está do seu lado e diz assim: a pedra de Ebenezer. Essa pedra, ela foi erguida, sabe onde? No mesmo lugar onde Hofni e Finéias representaram a vergonha de Deus, entre Mispa e Sem. Nesse mesmo lugar, aquela pedra, ela é construída como um sinal, como uma evidência, que onde houve vergonha, o Senhor deu dupla honra. Onde houve vergonha, o Senhor deu dupla honra. Onde? No mesmo lugar. Sabe o que significa isso para você, crente? No lugar da sua vergonha, Deus quer te honrar. No lugar da sua vergonha, Deus quer te honrar. Mas se você der para trás, aquele que põe a mão no arado, Lucas 9,62, e olha para trás, não é digno do reino de Deus. No lugar onde foi a sua vergonha, Deus quer te honrar. Se você era adúltero, o Senhor vai te honrar, mostrando que você não é mais. Se você era cachaceiro, o Senhor vai mostrar que pode colocar um número incrível, exorbitante de opções de bebida, como diz o povo, de 1 a 51, e você não vai se sentir estimulado a beber. Entendeu como é que Deus faz? No lugar da sua vergonha, Ele quer te honrar. É assim que Deus trabalha. E entre Mispa e Sem, aquele foi o lugar, e aquele foi o tempo. Em que tempo foi esse? O tempo em que Samuel clamou ao Senhor, ofereceu sacrifícios ao Senhor, e o povo de Israel desbaratou o exército filisteu, não pela sua própria força, porque eles estavam debilitados emocionalmente, eles estavam fraquejados fisicamente, mas foi o Senhor, tão somente porque eles reverteram um quadro, que era um quadro de apatia espiritual, de negligência espiritual, de paralisia espiritual. E quando Samuel conclama o povo para orar, para sacrificar, o quadro muda, porque oração, porque comunhão com Deus move o braço do Eterno, move o braço do Todo-Poderoso. Era somente isso que faltava, era somente isso. Vamos mudar o quadro, vamos orar mais, vamos buscar mais, vamos trabalhar na obra mais, vamos fazer mais, vamos vestir a camisa mais. Samuel conclama o povo, o Senhor se move em favor de Israel. O exército filisteu, tomado certamente da soberba de terem já derrotado em outras oportunidades, e mais recentemente 2 vezes, em 2 pelejas contra Israel, eles se acham, quem sabe, se achavam naquele momento tão poderosos e imbatíveis, que o Senhor desbarata literalmente o exército filisteu. Israel vence aquela luta, Israel vence aquela peleja. Não era homem lutando contra homem, era uma luta de Deus contra aqueles que se levantavam contra o seu poder. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: irmão, se você se achar fraco, fragilizado, está na hora de você fazer como Samuel. Não cesse clamor, não cesse sacrifícios ao Senhor, porque isso vai ser o combustível da sua vitória. Eu não sei se você sabe, mas Ebenezer também tem um outro significado. É o significado do o fim das calamidades do povo. Ebenezer, o fim das calamidades do povo. Entre Mispa e Sem, aquela pedra, a pedra de Ebenezer, a pedra que representava, trazia um significado. Acabou o problema. Não era mais e acabou, foi-se a glória de Israel. Agora era acabou o problema. Acabou, porque agora é o tempo de Ebenezer. Cessaram as calamidades do povo. Agora esse é um povo diferente. É o povo que se chama pelo nome do Senhor.
Olha que o Senhor não muda a sua maneira de ser. Em Deuteronômio capítulo 11, verso 14, a Bíblia diz: concederei boas chuvas para a vossa terra no tempo certo. Por que no tempo certo? Porque Deus trabalha na temporalidade. Chuvas de outono, chuvas de primavera, temporã e serôdia. Podereis assim recolher teu cereal, e tereis trigo, vinho, azeite com fartura. O Senhor trabalha com temporalidade. Olha o mesmo livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 6. Mas exclusivamente no lugar, porque Deus trabalha com espacialidade, ambiência. Porque no lugar que o Senhor teu Deus tiver escolhido para ir fazer residir o seu nome, sacrificarás o cordeiro de Pêssah, de Páscoa, à tarde e ao pôr do sol, e comerás no tempo determinado em que saíste do Egito, porque Deus trabalha na temporalidade. Está claro, irmão? Sim ou não? Sofonias capítulo 3, verso 20. Então naquele tempo vos reunirei. Naquele tempo, está falando de quê? Falando de quê? Naquele tempo, trabalhando com temporalidade. Naquele tempo eu vos reunirei. Naqueles dias, dia está falando de quê, irmão? Temporalidade. Eu mesmo vos trarei de volta para casa. De volta para casa é o quê, irmão? Espacialidade e ambiência. Naquele tempo, temporalidade. Eu vou trazer você para casa, espacialidade. Eu vou trazer você para casa. Eu vos darei a honra e o reconhecimento entre todos os povos da terra, quando enfim eu restaurar a vossa sorte e trouxer vossos cativos de volta diante dos teus próprios olhos. Isso assegura o Senhor dos exércitos. Deus trabalha na temporalidade e na espacialidade. E a pedra de Ebenezer é erguida no lugar onde outrora foi a vergonha de Israel. A figura sacerdotal, ofuscada pela mancha do pecado, pela marca do pecado, pelo ato de profanar o que era sagrado ao Senhor. Está achando que é pouco? Olha nesse mesmo texto que nós lemos, olha as circunstâncias, naquele momento, o que mudou a sorte de Israel foi o quê? Diga, clamor. Diga, sacrifício. E a Bíblia diz: põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja. Sabe o que significa isso? Apertou, está na hora de se humilhar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que do tempo de Deus Ele vos exalte. Circunstâncias. O que mudou o quadro, o que mudou a história, foi o povo ter abraçado a causa do clamor, da oração, da intercessão, da busca, da profundidade, do sacrifício. As pessoas não estavam mais sacrificando como antes, estavam preocupadas muito mais com seus próprios interesses, com as suas próprias vontades. Olha que a Bíblia fala no livro do profeta Ageu, capítulo 1, verso 9: de fato, você espera muito, mas vem pouco, e esse pouco, quando você leva para casa, eu ainda dissipo como um sopro. E agir deste modo, por que motivo? Questiona o Senhor dos Exércitos. Ora, porque deixastes a minha casa sob escombros, ao passo que cada um de vós só dá atenção à sua própria casa e bens. Forte isso, irmão. Sabe por que a mão de Deus pesa muitas vezes na vida de crente? É porque os interesses pessoais, eles sobrepujam os interesses de Deus. Vai para a igreja? Hoje não vou para a igreja, por quê? Porque eu tenho que ficar em casa para arrumar as coisas. Não sou contra você arrumar as coisas, irmão, mas eu não acredito que você só tenha encontrado no dia a oportunidade de arrumar as coisas na hora do culto. Eu não acredito que num dia de 24 horas você não tenha estudado tudo que deveria estudar para a prova do dia seguinte, vai estudar na hora do culto. Eu não acredito que você tenha que passar roupa de casa, cuidar de marido, de filho, e só tenha o tempo do culto para fazer isso.
Se em média o tempo de culto ao Senhor na igreja, as atividades da igreja são de 2 horas, o que é que você tem feito das outras 22 horas? Se sequer 2 horas é o dízimo do tempo que você pode dar a Deus. Sequer 2 horas. Se você pegar 24 horas e tirar o dízimo do tempo, 24 horas, 10% é 2,4 horas. 2,4 são 2 horas e não é 40 minutos. E 2,4 e 0,40 da hora. Sabe o que significa isso? 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. 2 horas e 24 minutos. O tempo que a gente está aqui ainda não deu dízimo. O dízimo do tempo ao Senhor. O dízimo do tempo ao Senhor. Muita gente preocupada com seus próprios interesses. Eu não estou dizendo que você não tem que investir na sua vida. Você tem que investir, você tem que trabalhar, você tem que fazer, tudo tem que ser feito. Mas torna o tempo de adoração ao Senhor um tempo sagrado. Torna sagrado. Sabe o que foi que aconteceu com Hofni e Finés? Perdeu essa essência. O que é a Arca da Aliança para você, Hofni e Finés? É um objeto qualquer. Não é mais a presença de Deus. Sabe como é que é? O que é o tempo de culto ao Senhor para você? Na conversão, era a oportunidade inigualável. Oportunidade de ser igual. Vou me encontrar com meu Senhor. Vou me entregar a Ele. Passa o tempo. O que é o tempo de culto ao Senhor? Não, tanto faz. Se eu não for hoje, na outra semana eu vou. Não é para ir hoje, no outro dia eu vou. Bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Muita gente ainda está pautando a sua fé no que pode ver. Como Jesus ainda não voltou para buscar a igreja, e também só vai ter uma oportunidade para isso, não vai ter segunda chance para ninguém, arrebatamento, as pessoas ainda vivem incrédulas. E muita gente pisa na igreja como se defendesse uma fé indestrutível, mas na verdade é um sepulcro caiado, vestido de uma roupa que é uma mera farsa. Hofni e Finés, sacerdotes. Diz o Senhor, pela boca do profeta Jeremias, capítulo 3, verso 19: eis que eu mesmo tenho proclamado, com que tamanho júbilo eu te trataria, com alegria que se trata filhos amados, presentearia com uma terra aprazível, a mais bela herança entre todas as nações da terra. Eu gostaria tanto que me chamasses Abba, papai, e que jamais deixaste de me seguir. Olha o clamor do coração de Deus, dizendo: como eu queria que você me chamasse de Abba, papaizinho querido, como o pastor Alex falou ontem na ministração do casamento, na celebração do casamento. Abba, papaizinho querido, como eu queria, como eu te daria terras prazerosas, como eu abençoaria a sua vida, como eu te trataria como você precisa ser tratado, e eu quero te tratar. O Senhor está falando de circunstâncias, uma atitude diferente, um ato diferente, uma ação diferente, um tempo a mais na igreja, um dia a mais para se disponibilizar para a obra, um passo a mais para fazer algo de bom, algo, um quê de diferente naquilo que se faz trivialmente, porque o trivial já não seduz o seu coração. Quem sabe está sendo mecânico, quem sabe está sendo meramente técnico, repetitivo. Você não consegue mais enxergar que o seu trabalho é para o Senhor, agora é para o homem, que é para o homem ver que você cumpre a escala, que você está na hora que as pessoas esperam que você esteja, não é mais pelo Senhor. As pessoas estão vivendo dessa forma. O que é que te move? O que é que te motiva na sua vida espiritual? A partir do momento que o que te motiva é saber que o líder vai olhar ou vai te repreender porque você não fez, que o irmão vai estar presente, ou que ele vai estar ausente, não importa, ou que de repente pode chegar uma mensagem para você cobrando por que você não apareceu, você está perdendo o temor do Senhor, porque não é obra feita por mãos de homens, não é para a glória do homem.
Porque quando o homem constrói algo para a sua própria glória, e acabou, foi-se a glória de Israel. A arca foi tirada de Israel, a arca foi tomada de Israel, mas como Deus não se curva, a arca foi devolvida, porque onde a arca passou, lançou maldição, era anátema, era maldito aquele que tocasse nela e não fosse incumbido dessa responsabilidade. O que você pode fazer a mais, irmão? Um toque a mais, um detalhe a mais, um tempo a mais, um louvor a mais, um pouquinho a mais no tempo. O que você pode oferecer de melhor para Deus? É a mesma coisa de sempre. Está sendo repetitivo, mecânico, está servindo somente para mostrar o homem. Mas para Deus, na hora de filtrar isso, o que ele tem recebido de fato? Jeremias 29:11, porquanto somente eu conheço os planos que determinei ao vosso respeito, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Então me invocareis e chegareis a mim para orar, e eu vos darei toda a atenção. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está querendo uma circunstância diferente para que ele mude o seu quadro. Uma. O ministério não brilha mais, ninguém olha para mim, não consigo produzir, não consigo fazer o melhor. Para de olhar para o homem e começa a ser autocrítico e a enxergar onde você tem falhado, onde você tem errado. Porque quando você enxergar onde estão os seus erros, você vai se voltar para o Senhor, porque somente Ele é capaz de mudar o quadro de vida que você está vivendo. E no dia que você fizer isso, Ele diz, você vai me buscar, vai me orar, e eu vou te dar toda a atenção. É a atenção que os homens não te dão mais, é a atenção que as pessoas não dão mais. E é por essa razão que as pessoas estão cheias de mágoa, de dores, porque o irmão magoou, quer sair da igreja, porque o irmão falou mal, quer sair da igreja, porque o líder não prestigiou como ele queria ser prestigiado, vai sair da igreja. Está faltando deixar mais de olhar para o homem, olhar mais para Deus. Olha para Deus, aí Ele vai te dar atenção, não se preocupe. É da natureza humana, se não está tendo a atenção necessária, devida, não se preocupe. Mas Deus está preparado para te dar atenção. Eu te darei a atenção. Você vai me invocar, vai orar, eu vou te ouvir, diz o Senhor, quando você me buscar de todo o seu coração. Eu falei da temporalidade, falei da espacialidade, e falei das circunstâncias. Olha a lição. A pedra de Ebenezer cessou a calamidade do povo, ao mesmo tempo que Ebenezer significa até aqui me ajudou o Senhor, a rocha do socorro. Até aqui me ajudou o Senhor. A lição, qual é a lição que você tira? Que não foi pelo homem Samuel, que não foi pela força do exército de Israel, foi por uma atitude diferente, foi por uma ação diferente. A lição que você tira é que se você mudar o sentido espiritual da sua vida, você dá margem a Deus fazer coisas que você nunca experimentou antes. Quando você fizer o que você nunca fez, Deus vai fazer sobre você o que Ele nunca realizou. É a natureza de Deus, é assim que Ele faz, é dessa maneira que Ele trabalha. Não era pela força de Israel, nem pelo braço de Samuel, era por um coração contrito e quebrantado, voltado para amar e adorar ao Senhor. Efésios 5:10, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Diga comigo, e aprendei a discernir o que é agradável ao Senhor. Sabe qual é a lição que Ele te ensina, te traz nesse dia? Você precisa aprender o que é agradável ao Senhor. Aprender o que é agradável ao Senhor. Isso é para aprender. Mateus capítulo 24, verso 32 diz a Bíblia: portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão.
Aprenda com a figueira. Quando você perceber que suas folhas estão brotando, renovo de Deus sobre a sua vida. E renovo, talvez você não saiba, mas renovo passa por dificuldades, passa por adversidades. Passa por adversidades. Quando você perceber que o renovo veio ao seu encontro, as suas folhas agora estão brotando, saiba que o verão está próximo. Eu não sei se você sabe, mas esse significado bíblico está falando de Jesus voltar. Aí você vai saber que quando essas coisas lhe sobrevierem, você vai saber que você está preparado. Preparado. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino. Só vai entrar os preparados. Sabe quando é que você vai reconhecer que você está preparado? Renovo. Renovo passa por mudanças de atitudes, comportamentos diferentes. As suas folhas vão brotar e o Senhor vai dizer: você está preparado. Vamos ficar de pé, queridos. Você pode aplaudir a Jesus que Ele é digno.